Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Manuela e sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje é dia de tag literário, então você aconchega aí, pega seu café e bora comigo. Hoje eu vou estar respondendo a tag literária Frases de Mãe, que foi uma das sugestões deixadas aqui nos comentários. Eu resolvi trazer em comemoração ao Dia das Mães, mesmo sendo atrasado, eu acabei me programando só para lançar agora, então tá aí meu adendo. Vamos começar as perguntas. Eu vou contar até 3. Um livro que você não via a hora de acabar. Gente, eu sou péssima com encenação, como vocês podem ter notado sobre as frases, então eu vou só meio que ler por cima mesmo, tá? Então, um livro que eu não via a hora de acabar era. Tem 2 coleções que eu não via a hora de acabar, que é a coleção Imortais, da Alison Noel, que vai estar aqui os livrinhos. Se não me engano, são 6 livros. Eu li os 6 em um dia. E eu só consegui ter os primeiros 2 livros, assim, vai de boas. O resto eu fui engolindo, porque eu queria saber como que a autora ia terminar aquela história. E eu não aguentava mais, eu queria que ela acabasse toda a história. Mas eu li os 6. E a outra foi After, que foi o. Eu li acho que 3 livros. Acho que é o After. Eu não vou lembrar os nomes, porque nem guardei na cabeça. Eu sei que eu li até o terceiro e eu não aguentei. Ai, não aguentei terminar a coleção, não, eu não aguentava mais os livros, não aguentava mais a história, não deu. Então é uns livros assim que a hora que eu comecei a ler, eu engolindo para terminar logo, porque eu não aguentava mais. Segunda perguntinha, se você falar isso de novo, te arrebenta os dentes. Um livro que você não suporte que fale mal. Tem vários livros que eu poderia colocar nessa pergunta, vários livros. Mas, conversando com a minha irmã, perguntando o livro que, assim, que eu mais sou defensora, vamos dizer assim. E ela falou que é Harry Potter, porque mesmo Harry Potter foi meu primeiro livro, então assim, eu não consigo, mesmo vendo que tem vários furos na história, vários momentos que fala, não, o personagem podia ter feito outra coisa, ou a história começando a ficar um pouco mais saturada, né? Eu não consigo. Começou a falar mal a partir de... Então tá aí o livro que eu não suporto que fale mal. Né? Meu xodó que é Harry Potter, eu não consigo. Aí eu vou estar defendendo sempre o... Terceira perguntinha. Se você correr, vai ser pior. Um livro que você corre dele, mas sabe que um dia vai ter que ler. Para essa resposta, né, para essa pergunta, eu vou ter Meu Pé de Laranja Lima, do José Mauro de Vasconcelos. Que, assim, gente, a minha irmã, esse aqui acho que foi o primeiro livro dela. É o livro que ela é mais apaixonada, né? Então todo esse livro é dela. E eu não. Eu tenho curiosidade de ler, mas ao mesmo tempo eu não tenho, porque ela falou que ela chorou muito quando ela leu. E eu não gosto de livro que me faça chorar, assim. É legal quando te pega de surpresa, mas se eu já sei que é um livro triste, eu não leio. Não tem. Eu brinco que a vida já tem muita tristeza pra ler sobre isso. Então, eu sei que algum dia eu vou ter que acabar lendo, por algum motivo, eu vou ter que acabar tendo que superar essa minha coisa com o livro que chora. Mas enquanto eu puder evitar, ele vai estar quietinho na estante. Não tenho vontade agora de ler ele, não. Quarta pergunta. Vem comer se não esfria. Um livro que você leu logo que lançou. Então, sobre essa pergunta, eu fiquei um pouco na dúvida. Mas a minha resposta eu acho que cabe aqui. Eu não sou muito de acompanhar, agora que eu tô acompanhando, na verdade, lançamento, assim. Os únicos lançamentos que eu acompanho normalmente são dos autores que eu já gosto. Mas eu nunca consigo ler o livro logo que lança. Então, a minha resposta vai ser Não Se Envolva, da Natália Dias, que foi um livro que eu acompanhei o lançamento dele, as postagens dele, no Wattpad. E hoje em dia ele é livro já. Então já tem o e-book dele, coisa e tal. Então tô deixando aqui a capinha dele. Porque eu li enquanto ela começou a postar, eu acompanhei esse livro desde o primeiro capítulo dele, da primeira postagem. Então,
Eu acho que vou deixar ele como resposta, acho que ele cabe aqui. Porque outros livros de lançamento mesmo é meio difícil. Eu tô começando agora que eu tô acompanhando mesmo as editoras. Eu já acompanhava antes, já sabia de que ia lançar, coisa e tal. Mas nunca, não sei. Nunca deu tempo de eu ler logo que lançou. Então, eu vou deixar esse como resposta, porque os outros eu não tô lembrada, pelo menos. Quinta pergunta: Você não é todo mundo. Que é um livro que todo mundo odeia, menos você. E eu fiquei meio difícil nessa. Porque eu não sei. Eu realmente não tenho livro pra essa pergunta, porque é meio difícil. Se fosse ao contrário, pergunta, um livro que todo mundo ama, menos você, eu já teria aí. Quase caí. Eu já teria aí pelo menos umas 5 coleções, vamos dizer assim. Mas um livro que todo mundo odeia, assim, eu não sei. Deixa aí nos comentários um livro que você não gosta e eu vejo se eu gosto dele ou não. Porque deu uma bela folheada nas minhas anotações, dos livros que eu já li, e eu não encontrei. Então deixa aí embaixo uma coleção que você saiba que está sendo bem odiado ultimamente, ou um livro que você não gosta, e eu falo se está entre os quesitos dessa pergunta. Deixa aí um livro que também que todo mundo odeia, mas você goste. Talvez me traga alguma clareza. Sexta pergunta. Quantas vezes eu já disse para não fazer isso? Um personagem que te irritou e só fez burrada. Eu tenho alguns personagens para esse quesito. No entanto, ultimamente eu tô relendo a coleção Maldição do Tigre, então o Ren tá me irritando. A Kelsey um pouquinho, mas não vou falar deles neste vídeo. Então eu vou conceder esse local para Juliette da coleção Estilhaça-me, da Ré. Como que fala isso, meu Deus do céu? Tá aqui, o nome da autora. Eu tenho que reler essa coleção, no entanto, eu li os 3 primeiros, só que ele tá faltando o último que foi lançado. Mas eu lembro que nos primeiros 2 livros, ela me irritou até que eu. Gente, eu tava a ponto de discutir com o livro. Isso eu já não discuti, não me lembro disso. Foi ali nos primeiros anos do meu colegial. Então, mas eu lembro que eu passei muito nervoso com ela. Porque ela fazia algumas escolhas, fazia algumas coisas, falava algumas coisas, tomava algumas atitudes que eu falava, não para com isso. Só não faz isso não. Por que você tá fazendo isso? Meu Deus do céu. Então, assim, eu vou dar esse posto pra ela. Mas eu vou reler a coleção pra ver se ainda lhe pertence. Mas eu lembro que eu passei muito nervoso com ela, então vou deixar ela nessa questão, nessa resposta. Sétima pergunta. Não. Quando eu digo não, é não. Um livro que você não lerá, não importa o quanto falem bem. Tem vários aqui que eu poderia dizer. Se fosse alguns anos atrás, eu diria a coleção Crepúsculo. Mas assim, já passou muito tempo de que falar mal de Crepúsculo era alguma coisa. Mas, eu não sei, talvez, eu não gosto da história. Não gosto da história, então talvez eu dê uma chance pra ver. Mas assim, pouco provável que eu leia. Mas não é um livro que eu já digo não, não, misericórdia, não. Não é um livro agora que eu já tô naquela navegação. Ultimamente, o livro que muita gente me falou que é bom, já vi em alguns vídeos do YouTube, que eu não tenho a menor vontade, não quero ler mesmo, é Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, do Taylor Jenkins Reid. Gente, eu não tenho a menor vontade. Não. Ai, mas é bom. A história não me interessa. A capa do livro. Eu começo tudo pela capa. A hora que eu olhei a capa, foi. Não. Aí o título já também não é aquela coisa que eu gosto. Também não. Aí a história, eu falei de jeito nenhum.
não gostei, não vou ler. Pode falar quando quiser. Não. Tem alguns outros livros que estão nessa lista de não lerei? Sim, esse é o primeiro, com certeza. Tá. Oitava pergunta. Não mente para mim. Um personagem mentiroso ou um personagem que te enganou direitinho? Eu tenho dois personagens que se encaixam nas duas coisas. Tanto na mentira quanto enganar. Que foi o personagem Amos Kane, do Pirâmide Vermelha, do Rick Riordan. Eu, eu amo esse personagem, independente de tudo que aconteceu no livro, eu gosto muito do personagem, de tudo, da trajetória dele, mas ele te engana certinho. A hora que você descobre todas as coisas, você fala, era ele. E era. Então, assim, eu gosto muito desse personagem. Eu gostei dele. Só que, aí o outro é um que eu não gosto, que é o personagem 5 do Legado de Lórien, do Pitax Lore, que é da coleção do Eu Sou número 4. E o personagem 5, ele. Quando ele começou, quando ele foi introduzindo na história, eu fiquei meio assim, esse cara é meio estranho. Mas cada um deles tinha suas próprias esquisitices ali, então eu achei que era normal. Só que ele se mostra um verdadeiro filho de uma mãe, né? Na história. Quem leu sabe, quem não leu, leia. Mas a gente descobre várias ali que ele enganou e mentiu legal pra galera. E eu não gosto dele por causa disso, mas ele foi um belo de um mentiroso e me enganou muito bem até eu descobrir o que estava acontecendo. Então, assim, deixo aqui esses dois personagens, essas duas capas e esses dois livros. Nona pergunta. Coração de Mãe não se engana. Um livro que te conquistou pela capa e que a leitura foi melhor ainda. Eu tenho dois livros para esse, que vai ser O Despertar do Príncipe, da Colin Hooke, que é a mesma história da Maldição do Tigre. Eu só fui descobrir isso depois que eu liguei uma coisa com a outra, que eu estava anotando os meus livros que eu já li. E aí, com a autora do lado, né? Eu li, eu escrevi a Maldição do Tigre, mas umas páginas pra frente, escrevi o Despertar do Príncipe, coloquei a mesma autora e falei, eita, que eu te conheço. Aí eu voltei a descobrir. Pessoa assim. Mas eu lembro que o Despertar do Príncipe eu vi a capa, vi que era meio egípcio ali. E eu gosto muito bastante, gosto muito bastante, misericórdia, não. Eu gosto bastante de mitologia egípcia, então eu peguei ele, pela curiosidade, por causa da capa muito bonita. Vou deixar aqui a edição que eu li. E eu gostei bastante da história. Não continuei a coleção porque eu não encontrei, na biblioteca que eu lia, não tinha o resto. Mas tá em um livro qual eu tô muito ansiosa para continuar. Vou estar até procurando ele. E o meu segundo livro, que eu me apaixonei pela capa, foi Gatos Guerreiras, da Erin Hunter, que tinha na biblioteca da minha escola. E quando eu vi aquela capa, tá aqui, desse gato vermelho, com essa coisa do jogo de verde da floresta, eu falei, não, tenho que ler. E de fato eu gosto bastante da coleção, gosto bastante dessa história, muito fofinha, muito bonitinha. Eu tinha meus 12, 13 anos ali quando eu li, então era uma história muito fácil de ler. E é legal você ver uma história contada na vida ali de gatos selvagens. É bem legal a dinâmica da história, eu gosto bastante. Então, foi um livro que me conquistou pela capa e que eu não me arrependi de ler. Foi muito bom. Tá. 10º livro. 10ª pergunta. Oxe. Tá chorando sem motivo por quê? Um personagem chorão que só te deu raiva. Eu não sei. Essa é a questão. Porque eu não me lembro de personagens chorões. Eu lembro de personagem que só fez burrada e que me estressou. Mas eu não lembro de um personagem que ficou chorando as línguas a ponto de me irritar. Então, não vou saber responder essa. Vou ficar aqui sem resposta para essa. No entanto, se você tiver um livro com um personagem chorão que te irritou, deixa aqui nos comentários para eu saber e vai que eu lembro de algum livro, de algum personagem que me irritou justamente por isso. Perguntinha número 11. Come só mais um pouquinho. Um livro que te fez dizer, vou ler só mais um pouquinho. Vários. Não teria como eu explicar. Teria, sei lá, o terceiro livro de Corte de Acortar, porque eu passei a madrugada lendo, eu não me lembro se eu realmente dormi, eu sei que eu madruguei e fui pra escola cansada, porque eu li o livro de
acho que são 600 páginas, em uma madrugada. Aí teve também Corte de Gelo e Neve. Gelo e Neve. Ah, é o quarto livro do Acortar, que eu também li assim rapidinho, foi de madrugada. Teve recentemente, eu li. Eu fiz até vídeo, vou estar deixando aqui no. Vai estar aqui nos cards, eu nunca lembro que lado que ele fica. Que foi a Hipótese do Amor, da Ali Hazelwood, que eu passei a madrugada lendo. Eu fui dormir ali 3 horas da manhã, porque eu precisava terminar aquele livro antes. Então, assim, eu tenho muito livro que eu passei, que eu virei trono de vidro, gente. Nossa, eu não dormi enquanto não terminava. E às vezes começava o outro logo em seguida, porque eu precisava entender o que estava acontecendo. Então, tenho muitos livros que poderiam ser respondidos, mas não sei se vai caber todos eles nesse vídeo. Então, a maioria eu acabo fazendo isso. Então, o mais recente foi o Hipótese do Amor, que tem um vídeo aqui, então se vocês quiserem já conferir lá, o link vai estar nos cards. E é isso. Vida de leitora. E é capaz do livro que eu tô lendo agora, eu vou fazer a mesma coisa com ele. Perguntinha número 12. Quantas vezes vou ter que repetir? Um livro que você teve ou terá que reler para entender melhor. Não encontrei muitos livros a qual se aplicaria nessa história, nessa pergunta, mas tem a coleção, eu não sei o nome da coleção, mas é os livros A Queda dos Reinos, A Primeira Rebelde, A Seção das Trevas, do Morgan Holtz, que são livros que eu li muito rápido na época, porque estava tendo um sorteio na biblioteca que eu frequentava, de que se cada livro que você pegava, você tinha direito a fazer uma resenha, e eles levavam essas resenhas para um sorteio, que ia ser com os papéis, ia pegar uma grande caixa e ia ser sorteado. Eu acho que tinha vários prêmios. E foi uma época que eu peguei muito livro lá na biblioteca e alguns livros eu me lembro, alguns livros ficam marcados para mim. Só que esse, eu lembro que eu fiquei muito perdida, porque é uma história um pouco difícil de digerir, principalmente para uma menina que tinha 12. Era uma questão de reinado, política, golpes, que não entendi. A única coisa que eu lembro da história é que tinha um personagem que era meio rebelde, que ele era mais pobre, que ele era meio que. Era um rebelde, assim, do reino, e da princesa, que se eu não me engano o nome dela era Cleo. E eu lembro que me estressava muito. A menina de 12 anos, me estressava com aquela princesa. Porque ela falava, eu tenho que reler, tenho que reler. Não entendo, não lembro, nem entendo nada do que se passou naquela história por causa dessa época e eu nunca voltei para ler. Não entendo, não lembro. Mas o que eu passei de nervoso também com essa princesa foi uma das poucas coisas que ficou na minha mente. Porque ela tinha muitas escolhas, muitas ações que você fala. Gente, ela não pensava na maioria das coisas que ela fazia. Ela ia pelo impulso e isso é uma coisa que normalmente em livros de princesa, coisa de época, normalmente não é uma coisa que você vê um comportamento ali comum, você não pensar no que você está fazendo. Principalmente as pessoas que tinham ali um certo poder. E a princesa, várias vezes é falado que o destino do povo dela tá na mão dela, tá nas ações que ela tem que se comportar. E ela meio que esquece disso. Pelo menos é o que eu lembro da história. Posso estar falando coisa errada? Posso estar falando coisa errada. Mas é o que eu lembro? É o que eu lembro. Então, assim, preciso reler? Sim. Vou reler agora? Tá na lista. Não é prioridade, mas tá na minha lista. Pergunta número 13. Não fez mais do que a sua obrigação. O livro que você leu por obrigação. Eu não entendi muito bem essa pergunta no quesito. Foi obrigação, tipo, escolar barra trabalho? Ou obrigação por senso comum? Tipo, todo mundo tava lendo, todo mundo conhece a história, você meio que tem que ler para não passar vergonha. Então, assim, escolhi um livro para cada dessas minhas suposições. Para um livro obrigação escolar ou de trabalhos, assim, tem que ser feito,
eu escolhi O Pintor da Vida Moderna, do Charles Baudelaire, que foi o primeiro livro que eu tive que ler no meu primeiro semestre da faculdade. Eu tinha que ler esse livro para fazer uma apresentação. Então, tá aqui a minha obrigação, porque os livros do colegial, os, eu não li a maioria. Assim, eu li o Cortiço, li alguns livros, assim, só que a maioria pegava resenha, porque eu não tenho paciência. Quando eu sei que eu não vou gostar da história, eu não tenho muita paciência para continuar, então é meio que só resumo tudo pronto. É basicamente. É errado? É errado. Não é o que eu faço. Muita gente faz também. É, não tenho muito o que fazer nessa questão. E a obrigação por senso comum, porque tava todo mundo lendo, foi A Seleção, da Kiera Cass, que foi assim, um livro que o primeiro, eu acho que eu só li os dois primeiros. Não lembro se eu li o segundo, pra falar a verdade. Mas foi uma história que me irritou, foi uma personagem que me irritou, foi uns. Ah, o único livro da coleção A Seleção que eu gosto é A Herdeira, que é o da filha da América, né, da personagem principal. E tá aí, um livro que a maioria das pessoas odiou. A minha pergunta lá de trás, um livro que todo mundo odeia e você não, que é O Herdeiro. Porque a maioria das pessoas que eu conheço não gosta, fala que o livro dela é o pior. E foi o único, assim, que pra mim fez mais sentido. Que foi o livro da filha dela. Então, respondendo aquela pergunta, e essa. Pergunta número 14. Coração de mãe sempre cabe mais um. Os próximos 3 livros que você está louca pra comprar. A maioria. Dos, gente, eu não tenho livro que seja. São poucos os livros que eu tenho. Veja bem, passei toda a minha infância lendo livros emprestados de biblioteca, seja da minha escola, da escola das minhas irmãs, da biblioteca municipal da minha antiga cidade, que era uma biblioteca, gente, que tinha muito livro bom, muito livro bom. Era uma biblioteca excepcional. Então, e a minha família é uma família grande, é uma família que não tinha, não tinha condições, não era a nossa prioridade comprar livro. Então eu não. Agora que eu tô começando a minha coleção, agora que eu tô fazendo os meus. Comprando os meus primeiros livros. Então tem muito livro que eu quero comprar. Então, para responder essa pergunta, eu vou modificar um pouquinho o que seria a resposta. Que em vez de falar os próximos 3 livros que eu gostaria de comprar, eu vou falar os 3 autores a qual eu gostaria de ter as minhas coleções, de finalizar, de ter todos os livros deles. A primeira é a Crena Risse, que eu só tenho esses 2 livros aqui dela, e, no entanto, esse aqui é o segundo de uma das coleções, é o livro do meio, que tem o Procura Esse Marido, aí vem Mentira Perfeita e depois Amor Sob Encomenda, então eu só tenho esse dessa coleção. E o Quando a Noite Cai, que tem resenha aqui no canal, então vou deixar aqui nos cards também. E é um livro que eu consegui num sebo que tem aqui perto da minha casa. Que eu descobri que aqui no bairro onde eu moro tem 6, acho que são 4 sebos e 2 livrarias. Alguma coisa. Mas está entre 6 a 8 disponibilidades aí de livro. Então, pensando na pessoa louca que ficou, né, na hora que descobri tudo isso. Mas eu quero completar todos os livros da Karina Risse, porque eu amo demais, é a minha autora favorita. Aí tem as coleções da Sarah J. Maas, que é O Trono de Vidro e A Cortar, que são livros, coleções que eu amo, que eu quero completá-las. E também ela tá lançando agora, acho que Lua Crescente, eu ainda não li nada, porque como ela ainda tá lançando, recentemente lançou o segundo livro, eu tô esperando terminar a coleção, porque eu não sou uma pessoa muito boa para se deixar ansiosa. Então, e o terceiro autor é o Rick Riordan, que foi meu autor aí de mitologia, que eu comecei no Percy Jackson, passei para mitologia romana, fui para mitologia, me embananei. Comecei na mitologia grega, fui para egípcia, voltei para romana, tentei a nórdica. A nórdica eu não gostei muito dos personagens, achei, então é assim, os que eu menos gosto, mas eu gostaria de ter. Então, qualquer livro do Rick Riordan eu tô querendo colocar na minha coleçãozinha. Então, tá aí os 3 autores que eu gostaria de adquirir os seus livros. Mas tem muitos outros. Por exemplo, a própria Corn Hulk, que é a da Maldição de Tyr e Despertar do Príncipe. Tem os livros da Jane Austen, né, que
A minha irmã tem um box de 3 livros, que é o Preconceito, Razão, Sensibilidade e Persuasão, mas é dela. Então, eu gostaria de ter a minha parte, o meu box dos Jogos Vorazes, que a minha irmã tem, mas é o dela. Sim, eu quero muita coisa no momento, então minhas 3 prioridades, eu quero na história de e-mails Rick Riordan, mas eu tô adquirindo vários outros que eu fui conseguindo. Pergunta número 15 e a última pergunta dessa tag, que é: isso quebra mesmo, não foi você que pagou? Que é um livro que você emprestou e voltou irreconhecível. Eu não tenho costume de emprestar livros. Não empresto os livros nem para amigo, não empresto. As únicas pessoas assim que já tem, que tanto eu quanto tiveram permissão de tocar assim, nos livros que são meus ou são as minhas irmãs, porque elas têm a mesma mania que eu de não deixar vincar essa parte aqui. Livro de capa que não é a capa normal, que não é capa dura, se você abre ele muito, ele faz um vinco aqui. E eu detesto isso. E as minhas irmãs também. Então, assim, elas eram as únicas para quais que a gente se emprestava livros. A minha irmã empresta os delas e eu emprestava os poucos que eu tinha. Porque eram as únicas pessoas que eu sabia que não ia estragar. Mas amigo, primo, nunca emprestei. Não tenho também nenhuma vontade de emprestar. E justamente porque eu sei que tem pessoas, igual a minha irmã, que você empresta um livro e ele nunca mais volta. Né, Bruna? Assim, tem alguns livros aqui, né? Que é aquele livro que você não chegou a voltar para você, no caso. Então, por esses motivos, eu não empresto o livro. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui o seu like, o seu comentário, comenta aqui para mim alguma sugestão de algum vídeo, algum tema, algum conteúdo que vocês queiram que eu esteja trazendo. Compartilhe esse vídeo com algum amigo para ter mais visibilidade nos meus vídeos. Eu agradeço se conseguirem. Me segue lá nas redes sociais. Meu Instagram vai estar aqui na descrição. É o @pergaminhos e café. Vai estar. Já tem várias postagens lá. Me acompanha também no meu blog, o Pergaminhos e Café, que também está o link aqui embaixo. E lá tem várias resenhas, tem contos originais que eu mesmo que escrevi e alguns poemas. No Instagram eu tô mantendo ele todos os dias, ao menos eu estou tentando, mas a ideia é essa. Então todos os dias eu tô tentando ali postar alguma coisa nova, seja alguma curiosidade ou alguma frase de livros que eu gosto. Então me acompanhem lá, não deixem de me acompanhar aqui, se inscrevam no canal, compartilhem com alguém para que tenha mais gente se inscrevendo. E é isso. Tchau!